Obrigado. Muito obrigado, muito gentil. Vocês já perceberam como é bom ser apresentado por amigo, né? Ele esqueceu de dizer que eu também, além de ser um grande escritor, sou um grande orador, não é verdade? Então, 1,90 m de orador. Na realidade, esse nosso livro, Nascer de Novo, ele está na 2ª edição, e nós trouxemos a capa. Ele é um trabalho feito de forma muito objetiva, bastante simples, para a questão da reforma íntima. A gente poderia chamar Nascer de Novo ou Fazer Reforma Íntima com o pé nas costas, né? Porque ele nos estimula a fazer o trabalho de reformulação interior sem autoflagelação psicológica ou mesmo, às vezes, de natureza física. Que, por vezes, algumas pessoas, não todas, evidentemente, entendem que fazer reforma íntima é um processo autoflagelativo, coisa que, em absoluto, é uma realidade. É um trabalho que se faz de uma forma metódica, um exercício que se faz, e como exercício é uma questão de tempo para alcançarmos os nossos objetivos. Então, exatamente essa é a proposta dessa obra. Comprando ela, óbvio, toda a renda para a casa, é voltado para a casa, e você tem hoje um brinde especial porque você leva o autógrafo do autor. Olha que maravilha, né? Muito bem. Quando a gente fala de previsão, pessoal, o homem, claro que isso não é generalizado, sempre se interessou por aspectos que dizem respeito às questões de futuro, ou, por vezes, alguns grupos em relação também às questões do passado. Evidentemente que detalhes de datas e situações dessa natureza não podem ser levadas ao pé da letra. Não pode se dar seriedade para questões de datas. Até porque estão atribuindo determinada informação a Chico Xavier que nós vamos colocar aqui, não é a realidade dos fatos. Evidentemente, nós trouxemos aquilo que ele colocou em programas de TV ou em livros, os espíritos passaram para ele, e ele teve discernimento para trabalhar a informação, ou mesmo pela psicografia, ou em determinados momentos, as colocações que ele faz diretamente, obviamente por essa ligação com amigos espirituais, onde ele toma o cuidado de não colocar datas específicas. Porque se nós formos olhar a história de acabar com o mundo, né, no ano 1000 o mundo ia acabar. Daí, por alguma razão, o mundo não acabou. Aí chegou o ano 2000, nós teríamos o bug do milênio, cairiam aviões, navios colidiriam, etc., e o mundo não acabou. Aí ficou inclusive nesse período ia passar um tal de chupão, né, que era um planeta que ia chupar todo mundo que não valia nada e ia levar todo mundo embora. Aí disseram que estava errado o calendário, porque no calendário gregoriano tem 4 anos de diferença, não é isso, Luiz? Aí ficou para 2004, também não funcionou. Aí foi para 2012, também não aconteceu. A gente não consegue acabar com esse planeta, não é, por mais que a gente tente. Então são situações que vão ficando folclóricas e vão colocando situações sérias ou informações sérias em xeque. Acaba sendo ridicularizado aquilo que é sério por questões assim totalmente fantasiosas, utópicas ou coisa que o valha. Nós procuramos trazer as informações amarradas naquilo que ou a ciência está comprovando ou em fase D, ou já devidamente comprovado, e sobre aquilo que ele nos trouxe. Na realidade, essas questões, como dissemos, de querer saber futuro, ou às vezes passado, ou ambos, não é uma novidade para ninguém. Mas nós precisamos atentar pelos ensinamentos na codificação espírita e também em obras complementares. Kardec, no Livro dos Espíritos, vai fazendo um questionamento sobre a possibilidade de sabermos aquilo que fomos no passado. E a resposta é positiva. Sim, nós podemos. A resposta é positiva e também extremamente facilitada para todos nós, extremamente clara, com objetividade. Ele diz, basta que você analise as suas tendências. Você já sabe o que você foi no passado. Porque a questão da vestimenta pouca diferença faz. Se eu me vestir de rei, de rainha, de príncipe, ou de escravo, ou de escrava, pouca diferença faz a minha vestimenta.
Mas a grande diferença é qual é a minha atitude. Se eu sou um indivíduo egoísta, se eu fui escravo ou fui um príncipe, significava que eu era um escravo ou um príncipe egoísta. Então me mostra aquilo que eu tenho que trabalhar, que é a questão do meu egoísmo. É aquilo que eu preciso trabalhar. Saber que eu fui um rei egoísta, que eu fui um escravo egoísta, é uma mera vestimenta. E em relação ao futuro, Emmanuel vai, através da psicografia de Chico, também vai nos esclarecer. Nós somos, segundo Emmanuel, hoje, o resultado dos nossos pensamentos, ou seja, da nossa estrutura mental do ontem. E seremos amanhã exatamente o resultado da nossa estrutura mental, dos nossos pensamentos no hoje. Então não dá para saber, sim, o que nos reserva o futuro. Basta que nós analisemos, façamos um trabalho de autoanálise no hoje, porque nada mais vai fazer do que refletir para o futuro aquilo que nós somos, da mesma forma que refletimos no hoje aquilo que fomos no passado. Bom, dito isto, nós fomos buscar algumas informações que datam, e aí trouxemos o carro para só fazer uma ligação com a data. Esse era um veículo, se você reclama do seu carro, né, esse era um veículo de 1899, que era o carro de 1899. E em 1899 nós fomos encontrar alguns desenhos de indivíduos na França, de indivíduos que fizeram determinadas previsões de como seria o ano 2000. Encontramos também, esse era um modelo de 1910, né? Encontramos também desenhos de 1910, e você pode entrar na internet e localizar esses mesmos desenhos e outros, muitos mais, de como as pessoas de 1899 e 1910 viam o ano 2000. Que é muito interessante. Eles, claro, tinham que basear a tecnologia conhecida com aquilo que poderia ser em futuro. Então, no ano 2000, na França, os franceses acreditavam que as moças se maquiariam desta maneira, com esses instrumentos, com botões, alavancas e coisa do gênero, que faria todo o trabalho de toucador da jovem, né? Com a tecnologia conhecida, veja a lâmpada, coisas assim, dessa natureza, com aquilo que seria no futuro. Não, isso aí era o básico para se sair de casa. Mas aqui você teria uma videoconferência no ano 2000. É como eles viam em 1899, eles viam uma videoconferência no ano 2000. Então você tem alguma coisa como projetor, um megafone, coisas assim, não é totalmente gigantescas, para uma realidade que é o simples celular hoje, que você pode falar inclusive com um indivíduo que estiver na estação espacial. É mais do que falar com um indivíduo que está no próprio planeta. No ano 2000, segundo as perspectivas, todos os veículos voariam. E o guarda, inclusive, teria lá umas asas para controlar o trânsito. É tão risível hoje, não é verdade, essa realidade de 1899 a 1910, como esta aqui, por exemplo. Os estudantes iriam nas escolas, colocariam capacetes e o professor jogaria livros num moedor e, ao moer os livros, transferiria o conhecimento para o estudante via esses capacetes. Não é? É extremamente risível como pode ser que no ano 3000 as pessoas achem graça de como nós desenhamos as cidades, achando que essas serão as cidades do futuro. Pode ser que o pessoal vá dizer, puxa, em 2015 ou no ano 2000, as pessoas achavam que a cidade seria desta maneira. Veja que coisa, não é tão ultrapassada, tão antiquada, da mesma maneira que a gente olha para os desenhos feitos na França há mais de um século atrás. Muito bem, mas isso é tudo atendendo às necessidades que nós temos da visão sobre o para frente. Mas a gente tem que entender que essa questão do terceiro milênio, para não entrarmos em estruturas catastrofistas, com datas e coisas do gênero, como já dissemos, não impacte a nossa necessidade de trabalharmos a nós mesmos na questão evolutiva. O terceiro milênio vai do ano 2000 ao ano 3000. Ok? Então nós não... Essas informações catastrofistas, com datas específicas, etc., elas precisam ser completamente revisadas em nós mesmos, para nós não criarmos pânico
e acharmos que, de repente, a divindade se aborreceu conosco. Isso é uma visão extremamente limitada sobre a própria divindade que dizer sobre o nosso próprio processo evolutivo. Nós não somos espíritos, nós temos que considerar a evolução alcançada até hoje. Em mais de 1.600 estudos publicados recentemente, um resumo sobre eles, mostra que o ser humano, neste planeta, fez-se análise sobre a questão do pensamento. E verificou-se que, da população mundial, com 1.600 estudos, 70% do que as pessoas pensam hoje em dia são pensamentos positivos. Os outros 30% estão entre pensamentos neutros, que pouca diferença faz, ou pensamentos que sejam desequilibrados ou maldosos. Isso é um dado importante. Demonstra que, exatamente, a evolução do espírito no caráter positivo, que é a essência de cada um de nós. É o vós sois deuses de Jesus. É o vós sois deuses de Jesus. São os potenciais do espírito que estão, não despertos, estão sendo trabalhados. É fantástico isso. As notícias que se vendem ainda são de pequenos grupos cuja questão é de infelicidade, porque ainda vende mais. Mas uma notícia dessa vende muito menos. Mas saber que aconteceu algum desastre, alguma coisa desagradável, ainda é mais curioso. Veja, esse é o ser humano. Significa saímos de um processo primitivista, entramos na condição de espíritos em expiação e provas, e estamos indo para a regeneração, e temos um milênio para trabalhar. Você não vai esperar o ano 2999 para fazer alguma coisa por você, né? Em relação a essa questão. Mas o fato é, temos um milênio para trabalhar. Cuidado, então, com informações, com datas e situações desse gênero. Porém, algumas coisas têm que ser consideradas, que vieram, como dissemos, pela mediunidade dele ou através da capacitação dele próprio. Porque a missão de Chico Xavier não era a missão dos espíritos, era uma missão dele com os espíritos, não era uma coisa dos espíritos. Ele sempre se vendeu, é uma coisa tão impressionante, nós não estamos fazendo nenhuma relação. Da mesma forma que Denizar, ou quem preferir, Hippolyte Léon, ou Hippolyte Léon Denizar Rivel, ou Denizar Hippolyte Léon Rivel, tirou o foco sobre si mesmo, por ser uma representatividade na sociedade francesa, e colocou o pseudônimo de Allan Kardec para que o foco não fosse dado à importância da doutrina para o peso que ele tinha, Chico Xavier tirou dele para passar para os espíritos. Para muita gente, Chico Xavier não passava de um médium, pura e simplesmente alguma coisa como poderia ser ferramenta robotizada, coisa que não é real. Chico Xavier era uma criatura que participava desta missão. Não existia a missão dos espíritos e ele era a coisa. Existia uma missão onde ele fazia parte dela, né, onde estava o trabalho, estava sendo feito em conjunto. Então, muita coisa também veio diretamente para ele e ele teve a capacidade de discernir. Mas quem diria que uma criança que aos 5 anos de idade foi entregue para uma madrinha desequilibrada por conta do desencarne da mãe, que o surrava, inclusive, com regularidade, a ponto de ser uma surra diária, e que via gente morta na missa na igreja de Pedro Leopoldo, e dizia para o padre que descrevia as pessoas que haviam desencarnado, né, no linguajar da época, falecido ou morrido e estavam lá, e que imediatamente passou a ver a sua mãe, que o consolava aos 5 anos de idade, e que teve o primeiro par de sapatos aos 17 anos, essa é uma foto de Chico com o pai dele, o João, que teve o par de sapatos aos 17 anos, seria considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Impressionante, né? Um matuto do interior, de Minas Gerais, de uma cidadezinha pequena, fez a diferença em relação, inclusive, à doutrina espírita, não só no Brasil, com extensão do Brasil para o mundo como um todo. Porém, esse indivíduo tinha uma das mediunidades, entre tantas outras, nós já fizemos uma palestra aqui sobre as mediunidades de Chico Xavier,
ele tinha mediunidade de presciência, ou seja, é a mesma coisa que entrar no tempo. A gente faz uma comparação aqui com o contrário da psicometria. O psicômetra, se daqui 500 anos alguém encontrar um pedaço deste, e a gente vai indicar inclusive o livro que você pode depois se aprofundar mais neste assunto. Vamos dar só um exemplo desta obra mesmo. Se alguém encontrar um pedacinho deste plástico que eu estou segurando daqui 500 anos e tiver a capacidade da psicometria, coisa que deve ser muito simples daqui 500 anos, ele vai conseguir ver ao vivo e a cores o que está acontecendo agora. Por isso que a gente precisa estudar tanto física como física quântica, etc. A gente tem um cara aqui que eu gosto muito, que é o Luiz, que ele sempre traz palestras muito interessantes nesse sentido. Quando daqui 500 anos, se um sujeito pegar um pedacinho deste plástico e psicometrar, ou seja, ele vai ver o que está acontecendo aqui ao vivo e a cores. Só que tem um detalhe. Isso pode ser um de nós daqui a 500 anos também. Boa colocação. Ela disse que pode ser um de nós daqui a 500 anos. Sim, pode. Mas a mais coisa interessante ainda do que isso é que o fator tempo, como nós medimos, ele não existe a não ser para nós, para a nossa evolução mental hoje. Ele não existe como a gente entende passado, presente e futuro. Mas isso é um assunto que o Luiz depois trata numa palestra dele. Aí, porque senão a gente vai ficar a palestra toda só falando disso. Mas o mais interessante é que, por exemplo, se quem psicometrar seja uma criatura, né, fosse ela daqui 500 anos, o meu amigo que está aqui na frente, de repente, poderia estar vendo uma entidade dizendo: estou vendo um espírito assim, assim, assado, que pode ser ela daqui 500 anos. Essa é para você pensar em casa. A entidade que pode estar psicometrando este evento daqui a 500 anos pode estar sendo vista como um espírito desencarnado e pode ser um daqueles que está aqui neste evento, nesse momento. Ok? Lembra aquelas aulas de física que você não aguentava? Aí o cara vai falar de mecânica quântica, física quântica, você não aguenta isso. Está vendo? Mas aí é diferente em matéria de dimensão. Então veja que a psicometria funciona isso e a presciência também. Se você está lá, pode ver aqui, você aqui pode, de repente, encontrar lá. Só que tem um detalhe, você tem que ter capacidade de captação e de análise. Porque não adianta captar, você precisa saber colocar no contexto, ter coerência, bom senso para não causar, primeiro, não passar uma ideia fantasiosa e, segundo, de repente, não causar um pânico em cima de uma informação que poderá não acontecer nesta dimensão, por exemplo. Porque você pode entrar numa dimensão e ver o que vai acontecer naquela dimensão e não nessa. Então veja que não é só ter a faculdade, há que se ter preparo, há que se ter evolução para poder avaliar os valores todos, fazer a avaliação do contexto inteiro e verificar, inclusive, se vale a pena fazer a colocação. Analisar isso, inclusive. Porque a verdade não é mentir, mas a verdade às vezes precisa ser adiada. Né? Porque as pessoas não têm capacidade, às vezes, de entender. Vide o Orson Welles, que uma simples novela na década de 30, uma novela radiofônica, da invasão de Marte no planeta Terra, levou americanos ao suicídio. Uma novela radiofônica em 1930. Percebeu os cuidados? A questão telepática era outra situação, a clarividência, outra faculdade utilizada nesses aspectos, e a gente foi buscar já uma informação nesse livro Cartas de uma Morta, que é da Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, que estava numa função simplória, era uma mulher de poucas letras e que lavava roupa para fora, conhecida no interior do Brasil como lavadeira, que em 1935 esta obra foi publicada, aonde ela vai descrever nesta obra ter ido para uma outra constelação e nesta outra ela viu um planeta que circundava 3 estrelas, a nossa estrela é o Sol. Ele circundava 3 estrelas, dando inclusive a coloração dessas estrelas, ou o Sol, como é denominado o nosso, dessas estrelas. E é interessante notar que, veja, ela foi convidada para conhecer outras civilizações planetárias em outras
constelações e dimensões, e quando a gente desencarnar, se nos convidarem para a gente conhecer a periferia de Deerfield Beach, já vai ser uma glória. Imagina que vai ser outras dimensões, outras constelações. E em 2005, na Folha Online, 70 anos depois, na constelação de Signos, 150 anos-luz de distância da Terra, foi descoberto um planeta que orbita ao redor de 3 estrelas, uma amarela, outra laranja e a terceira vermelha. Que é a informação de Maria João de Deus através de Chico em 1935. Tem mais. A ciência espírita nos traria uma série de informações e que André Luiz vai precisar ser estudado, né, demoradamente por todos nós, dos quais nós pensamos algumas poucas coisas. Por exemplo, Calderaro, em 1947, o mentor desta obra, com o qual André Luiz trabalharia no Mundo Maior, vai falar do cérebro trino, em 1947, onde o cérebro nosso se divide em 3 camadas, sendo o primeiro reptiliano, o segundo límbico e o terceiro mais evoluído, o neocórtex. Que este biólogo americano, Dr. Paul MacLean, em 1970, definiu que o nosso cérebro é trino, ou seja, nós temos 3 cérebros superpostos. Você sabia disso? Às vezes sabe, nem sabe para que serve. Mas o fato é que a gente tem mais do que um, nós temos 3, que o Calderaro fala para André Luiz em 1947, que seria comprovado em 1970. Tem mais. Esse livro, Evolução em 2 Mundos, mais este aqui, Nos Domínios da Mediunidade, os Mecanismos da Mediunidade e os Missionários da Luz, vai falar sobre, cada um deles dentro de um aspecto, a glândula pineal, ou a conhecida como epífise, que ele antecipou nessas obras, cuja terminologia por vezes ele não encontra, ele antecipou as descobertas importantes como identificação da melatonina e descrição de sua função neurobiológica. E nós estamos falando de obras da década de 40. E essas descobertas são relativamente recentes. E você tem a informação e, por vezes, o autor espiritual não tinha terminologia suficiente para dizer aquilo que ele estava observando. Então, lhe davam mais ou menos. É tão importante isso que quando a dona Ivone do Amaral Pereira, médium, entre outras obras, ela psicografou Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, ela, 20 anos antes de surgir a televisão nos Estados Unidos, o doutor Bezerra de Menezes, em mensagem, falou sobre a televisão. E eles disseram, as pessoas que então acompanhavam Ivone, 20 anos antes da televisão surgir, disse que a Ivone estava sendo mistificada ou estava mistificando. Na verdade, o doutor Bezerra antecipava em 20 anos antes a questão de que nós teríamos um aparelho, etc., 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 que era a televisão que surgiu 20 anos depois da comunicação. Até porque as questões relativas ao plano espiritual, as coisas não acontecem aqui para se refletirem lá, é exatamente o contrário. Quando a gente lê a obra Nosso Lar, muita gente já disse para nós o seguinte: é uma obra de ficção científica. Né? Entendeu como uma obra de ficção científica, porque você tem tecnologia, por exemplo, o aeróbus. O aeróbus ele não anda sob trilho, né? Ele anda por eletromagnetismo sem necessidade de ter uma base. A UFRJ, no Rio de Janeiro, está pesquisando um veículo que já está começando, nos seus primórdios, a andar sem uma base, utilizando o eletromagnetismo. A Universidade Federal do Rio de Janeiro. Israel já está funcionando? Então, com pesquisa, né? Também no Rio de Janeiro. Então, veja que as coisas, na verdade, nós não criamos, nós descobrimos o que existe, né? Por isso somos co-criadores. Mas tem mais. Esse cidadão aqui, olha que coisa interessante, vocês não reconhecem ele, né? Pois é, sou eu, não faz muito tempo. Aí, é que eu pinto hoje de branco. Certa feita na casa do Chico, sem que a gente dissesse absolutamente nada, nós andávamos muito infelizes no trabalho que a gente estava, na empresa que a gente se encontrava. E sem que a gente dissesse nada, ele virou-se um determinado momento à noite e disse assim: vai aparecer um emprego melhor. A gente não tinha dito absolutamente nada, que não estávamos satisfeitos no que nos encontrávamos. E tampouco estávamos procurando outra colocação. Ele disse: vai ser um período muito curto, mas em breve vai aparecer um trabalho muito melhor.
15 dias depois, a gente recebido uma ligação de uma companhia nos fazendo um convite para uma entrevista. Então, veja, não era só o fato da questão de ver... mas era 15 dias. Ok. Né? Na frente, não era só a questão da presciência. Era também a questão de que ele conseguia, com naturalidade, captar aquilo que a criatura estava pensando ou o estado emocional do indivíduo. Isso tem que ser mais do que pura e simplesmente a questão mediúnica, e sim capacidade do próprio espírito. Mas aqui vai acontecer uma série de revelações. Nós trouxemos como referência a capa da Life de 1971, que tem Paul McCartney e Linda McCartney, um ano depois que os Beatles tinham acabado. Você não deve se lembrar disso, não é? Não, é melhor que não se lembre mesmo, porque identifica a faixa etária na hora. Né? Nessa capa, este programa, que era um programa de 1 hora de entrevistas na Rede Tupi, Canal 4 de São Paulo, que você também não deve se lembrar, porque ela também já não existe mais, né? A extinta TV Tupi, ele demorou 3 horas e meia, um programa, e foi assistido na época, um verdadeiro recorde por 20 milhões de pessoas. Foi uma coisa para a televisão brasileira, um espanto em matéria de audiência e tempo da programação de 1 hora para 3 horas e meia. Aí ele daria uma série de informações, e uma que ele colocou, e o pessoal amarrou com data, e aí a gente tem que tomar cuidado, é que ele disse, nos próximos 50 anos. Ele não disse em 50 anos, que é muito diferente. Nas próximas semanas é diferente em 4 semanas. Ok? Então ele disse nos próximos 50 anos. Você pode conferir que esse vídeo, os dois, aliás, de 71 e 72, estão à disposição na internet gratuitamente. Você entra no YouTube e vê os programas inteiros. Com uma qualidade sofrível, mas é possível ver o programa inteiro. Aí ele vai falar o seguinte. Primeiro, ele vai falar de útero em laboratório. E o que é interessante é que o diretor e professor do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Universidade Juntendo de Tóquio, que se chama Yoshinori Kuwahara, ele está pesquisando o útero em laboratório, não com bebês ainda, mas com cabra. Isto é uma cabra gerado em chamado útero de laboratório, que eles estão sofrendo determinados problemas ainda, porque o processo é primário e a questão da manutenção de vida sofre com a oxigenação do feto ou do animal, etc., significa o seguinte, eles estão gerando em laboratório. Ou, futuramente, a mamãe não precisará passar pelo desconforto, nem sequer correr qualquer tipo de risco, porque ela tem risco de morte na questão da gravidez, por toda a tecnologia que a gente ainda encontra, e o desconforto que a mamãe hoje passa, porque quem ama não precisa gerar, a gente sabe disso. Um novo nível a questão do exercício do amor, nós amaremos a criatura independente de ser gerado em nós ou não. Não é verdade? Isso é uma questão de tempo, inclusive para a própria evolução do espírito no quesito do amor. Né? Até porque é simples entender. Você vai amar o próximo no dia que você amar o filho da vizinha igual você ama o seu. Acabou. É tão simples quanto. E um dia nós vamos amar o semelhante, independente da geração. E por que criar o desconforto para a mãe, para a mulher, né, quando o homem sai ileso dessa situação? Ela tem o mesmo direito em matéria da questão evolutiva. Né? São os direitos iguais. E é uma questão de respeito em relação à questão da maternidade, que não vai mudar em absolutamente nada. Né? A gente conhece inúmeros casos, e principalmente cada vez mais, que a questão do amor vai sendo exercitado e crescendo em nós, de criaturas que fazem a adoção e que têm o tratamento e a relação com os adotivos, as adotivas, na mesma intensidade. Não é? Porque quem ama, ama. E é ponto. Não necessariamente a questão da geração. Outros que ele falaria também sobre órgãos de plástico para evitar a questão da rejeição, onde para nós está cada dia mais simples, mais objetivo, e assim à disposição das criaturas, e a tecnologia avança gradativamente. Vai falar mais, vai falar sobre o próprio Brasil, como um celeiro energético e de alimento para o mundo. E o que é interessante notar, que ele vai falar como celeiro energético depois de certo tempo, né, quase 50 anos depois, a gente vai ver as questões do pré-sal. Mas aí
não é só a questão do pré-sal. Em um outro aspecto, como celeiro energético e de alimento para o mundo, os maiores aquíferos que se tem conhecimento no planeta estão no Brasil, como o Alter do Chão e o aquífero Guarani, que o próprio IBGE informou recentemente que você tem água suficiente, sabe para quanto tempo? Água doce. 250 anos para suprir a população deste planeta durante 250 anos, 7 bilhões de pessoas hoje. Você não sabia disso? É o IBGE que informou. A informação é do IBGE. É impressionante, né? A gente não vai criar guerra por petróleo. Tomara que a gente não crie guerra por água. Não é verdade? Tomara que a gente não crie guerra por água. Mas são os recursos que tem, que ele falava há 50 anos, sem que a gente tivesse conhecimento, e a questão da alimentação. Quando Pero Vaz de Caminha escreveu para Dom João, em Aqui se plantando tudo dá, era uma realidade, né? que exatamente a função do Brasil para o resto do mundo está na questão não só da água, mas na questão do alimento para o planeta. E se falarmos de petróleo, guardadas as devidas proporções de problemas econômicos, de petróleo que está mais baixo, que é assim, assim, assado, que exploração é mais clara, isso não vem ao caso. Nós estamos falando de recurso energético. Né? Existe, está ali à disposição de forma a nos impressionar. Ele falaria mais, ele falaria de água na Lua, previsão realizada há 44 anos da data do descobrimento de água em uma das crateras da Lua. Mas não parou aí. Falou sobre a possibilidade de bases na Lua para alcançar resultado na relação da pesquisa em outros planetas. Falou também da possibilidade de bases em Marte, coisas que estão sendo avaliadas de uma maneira gradativa. Até um projeto que parece que já não está indo mais em frente, tinha uma brasileira que se candidatou a ir para Marte, mas é uma viagem só de ida. Né? É uma professora. O que é que você vai fazer em Marte? Você sabe se só vai de ida. Mas, enfim, são os custos. É da mesma maneira que o pessoal saía da Europa para chegar na América, né? Que era uma aventura daquelas que você não sabia se ia voltar, nem sabia se ia chegar, né? Porque a Terra era plana, ia cair na borda e coisas do gênero. Muito bem. Outra coisa, esta data é importante, segundo algumas informações, que diz que quando o homem chegou na Lua, em 1969, em 20 de julho, quando a Apolo chegou na Lua e o homem desembarcou lá, teria havido uma reunião, considerada uma reunião de entidades celestes, onde estariam sendo discutidas dentro desses aspectos, e algumas informações dizem que foi pedido um prazo para o planeta. Isso são informações que são um pouco desencontradas, mas aonde teria havido uma reunião de espíritos crísticos sobre as questões do futuro para o próprio planeta. E isso acontecendo, aí surgiram alguns aspectos dessas datas que nós falamos. Esses aspectos estavam abordando a questão da evolução do planeta e as modificações pela qual seria passado e tudo mais, coisas que nós estamos assistindo com uma relativa rapidez pelo que acontece deste período para cá, nos últimos 50 anos, principalmente em tecnologia. Quem tiver interesse, algumas obras que podem ser estudadas sobre esta questão de tempo e tudo mais, é A Memória e o Tempo, e a outra obra é Consciência Cósmica, aonde ambas as obras são do pesquisador Hermínio Miranda, onde nesta Consciência Cósmica ele vai falar da questão da psicometria, num dos exemplos que nós demos aqui. E A Memória e o Tempo ele vai falar sobre a questão do acesso ao futuro, aonde nós podemos estudar com mais tranquilidade. E aí é interessante notar que a NASA, e nós até achamos a informação que o Dr. Paul Hildes, que era um engenheiro da NASA, em 1978 esteve em Uberaba, e nesta época ele levou um equipamento para que mediu a aura ou a expansão energética do Chico, ou seja, a aura do Chico tinha uma circunferência de 10 metros, a nossa são poucos centímetros na frente do nariz. A dele tinha 10 metros de circunferência. Quando você estava dentro desta circunferência, ele sabia o que você estava pensando. Impressionante, né? Impressionante.
mas foi pesquisado por esse engenheiro, e a própria NASA veio com informações de há 3 meses atrás, dizendo o seguinte: a coisa não dá mais para segurar, então já está se abrindo gradativamente, que ela disse que existe 17 bilhões de planetas somente na Via Láctea, dessa que a gente sai assim nas noites com baixa luminosidade, totalmente clara, e diz assim, eu vejo milhões de estrelas. Não, você não vê milhões de estrelas. Você pode ver no máximo 2.500 estrelas, no máximo, a olho nu. 17 bilhões de planetas têm condição de ter alguma forma de vida somente na Via Láctea. Foi encontrado em Ganímedes recentemente, a sonda chegou lá, faz um mês mais ou menos, um mar subterrâneo em Ganímedes, que é uma das luas de Júpiter. Tem mais. Vida alienígena será descoberta, segundo a NASA, até o ano 2025, nós teremos contato com eles assim abertamente. Aquilo que é fechado será público até mais ou menos 2025. Todas essas colocações que nós estamos trazendo à referência foram feitas naquele pinga-fogo que a gente colocou ali atrás há pouco tempo. E a tecnologia que hoje está acontecendo, também Chico fala a respeito disso, então nós trazemos os aspectos do que ele falou com as comprovações do que a gente tem de conhecimento hoje ou por essas instituições como a NASA, a ponto de se chegar nesse nível aqui. Esta é a loja no Japão, em Tóquio, que se chama Mitsukoshi. Esta criatura que está atendendo é um robô, que dá informações sobre os departamentos da loja, etc., e cumprimenta os clientes quando os clientes entram. Dava para você falar de um robô que faria isso em 1971, sem que causasse espanto. Hoje já faz parte do sistema informativo de uma loja em Tóquio. É impressionante, né? Outras coisas o que era ficção e virou uma realidade. Quem se lembra do filme Jornada nas Estrelas, o Capitão Kirk puxava de um aparelho e falava com a nave, com audiovisual. Que você faz isso hoje num simples aparelho celular. O que foi ficção científica há bem pouco tempo. Ou seja, a indústria já percebeu o seguinte: a cada 8 meses a indústria lança, na média, em 8 meses a 1 ano, é o prazo para a indústria lançar um novo equipamento. Né? O celular vai ser lançado novo em 8 meses a 1 ano no máximo, porque você em 1 ano já conhece todos os botões, nem sabe para que serve tanta coisa, mas você já conhece todos. Então você tem necessidade da novidade. Sabe por quê? Porque o espírito tem dentro dele inserida a questão do progresso. Não é só, é a curiosidade em conhecer. Né? Vencida a fase, você necessita de mais. A indústria sabe, os marqueteiros sabem disso e já lançam imediatamente, que é para você consumir. É assim que a economia, inclusive, gira. Né? Cirurgias feitas com robô. Nós tivemos um amigo recentemente fez uma cirurgia num hospital de Orlando, que o médico fez a cirurgia nele sem estar na sala, através de um robô, e o pior e o melhor, foi cirurgia de próstata. E o cara não cortou nada errado, vamos deixar bem claro. Através de um robozinho. É uma precisão absurda, sem fazer cortes de dimensão, ou seja, apenas com perfuração. Então veja que a coisa não é aquilo que nos espantava, outra situação, transcomunicação instrumental. Pessoal, está para nós como a tábua Ouija, que o nome é Ouija porque é do francês Ouí e do alemão Ouja. Então a tábua Ouija teve um dia com a setinha indicando as letras para a comunicação com espíritos. Depois a gente foi para a cestinha de bico. Da cestinha de bico, Kardec disse: basta pegar o lápis na mão, que é o mesmo efeito. E daqui a pouco nós estamos agora pesquisando. Sônia Rinaldi, pega o livro de Sônia Rinaldi e do Hernani Guimarães Andrade a respeito de transcomunicação instrumental. Que nós estamos falando com espíritos através do computador, através de tablet, ou seja lá o que for. Está para nós como um dia o lápis na mão esteve para a tábua Ouija ou para a mesinha que girava e coisas do gênero.
né? Aonde for, como não? A tecnologia, o problema de tecnologia para essa comunicação não é deles, é nossa. Né? Eles têm uma tecnologia mais avançada e nós temos uma tecnologia mais rudimentar. Lá no livro da Sônia Rinaldi, da doutora Sônia Rinaldi, Transcomunicação Instrumental, você vai ver, inclusive, fotos, né, mandadas, e o que é mais interessante, uma delas, o garoto desencarnou quando era criança. E 10 anos depois, a mãe recebeu a foto do garoto e ele lá era um adolescente. O tempo não pode ser alterado na questão evolutiva do espírito. É muito interessante, depende da evolução de cada espírito. E daqui a pouco nós vamos conseguir falar com os nossos entes queridos, e por que não? Né? Eles estão só numa dimensão paralela, eles não desapareceram da nossa existência, da nossa vida. E ele também vai falar sobre a questão ufológica que a gente tratou, utilizando informação da própria NASA, que não é novidade para ninguém. Nós só trouxemos, por exemplo, esses desenhos que são de Nazca, no Peru, que estão datados entre 450 e 650 depois de Cristo, e que só foi possível ser visto, que eram desenhos, os formatos todos, com um avião que sobrevoou a área em 1930. Até então, o que eram só riscos no chão, riscos gigantes no chão, só pôde ser visto com a tecnologia do avião, para poder se ver as imagens, não é? Que como é que o indivíduo conseguiu fazer imagens nessa dimensão, no ano 450 da nossa era, ou de 650 da nossa era, com esta perfeição, em tamanhos gigantescos, que no piso você só vê risco, na rocha. Vai ser bom desenhista lá em Nazca, na verdade, no Peru, para poder fazer coisas do gênero. Ou agora, atualmente. Olha o tamanho da pessoa em desenhos que surgiram em plantação, inclusive tem desenhos em 3 dimensões, o tamanho das pessoas num desenho feito em plantações que surgiram de um dia para o outro. Incrível, né? De um dia para o outro. E esses outros aspectos que são, para nós, de matéria ufológica, esse vídeo feito no Havaí foi considerado como um vídeo fake, aqui nos Estados Unidos, que disseram que esse foi um vídeo montado. Se foi montado, é muito bem montado. Porém, supondo que possa ser realmente falsificado o vídeo, interessante notar que o governo da Inglaterra, o governo inglês, o governo canadense e outros governos estão abrindo seus arquivos e as suas respectivas informações. Este é um caça inglês perseguindo veículos, né, não identificados ou objetos voadores não identificados, onde a Inglaterra já abriu seus arquivos, o Canadá também, os Estados Unidos ainda não. Porém, algumas coisas começam a vazar, né? Situações dessa natureza começam a vazar. E aquele velho caso conhecido de Roswell, né, em 1947, vazou agora estas fotos aqui, que teriam sido feitas em 1947, todo mundo sabe, lá do hangar 51, que caiu uma nave lá em Roswell, né? Um objeto voador não identificado. Em 1947, feito por uma Kodak, não é? Desta criatura que poderia ser, essa já é a configuração artística, porque esta é a criatura desencarnada que poderia ser a criatura, porque eram 2 que pilotavam aquela nave que tem estas características já montadas, né? Veja que o cérebro é expandido pela lógica do corpo. Quem quiser pode ver um filme muito interessante sobre o nosso design no futuro, que se chama Inteligência Artificial, do Spielberg, cujo nome em inglês é a mesma coisa, onde ele mostra o ser humano do futuro. Pela lógica, os membros menos utilizados são mais afilados e o cérebro cresce. Naturalmente, esse tipo de informação já não dá mais para segurar. Na Guerra do Golfo, por exemplo, na chamada Guerra do Golfo, que aconteceu neste período, de 90 a 91, nós nunca tivemos tão próximos, e Chico fala a respeito disso no Pinga Fogo. Ele disse, se nós não tivermos uma terceira guerra mundial, se o homem não se envolver numa terceira guerra mundial,
nós teremos avanços gigantescos na área da tecnologia e em todos os campos conhecidos pela humanidade. E nós nunca tivemos tão perto de uma terceira guerra mundial quanto nesse período, que foi muito sério, que a mídia não divulgou, dada a questão do pânico que causaria, mas houve um risco muito grande. E aí, nas informações aí de boca miúda, porque a gente não conseguiu informação oficial, só foram informações que vieram assim separadas de algumas fontes, e uma conversa com o Chico, ele disse certa noite de que o general americano, antes de começar as operações, com a responsabilidade do início das operações, recebeu a visita de um comandante de uma nave, que disse para ele dos riscos envolvidos na operação. Não riscos para a tropa americana, risco em relação à questão do planeta como um todo. E o general teria respondido para este comandante que ele não podia fazer nada, que ele pura e simplesmente cumpria ordens. Mas, graças a Deus, a coisa não aconteceu, as possibilidades são cada vez mais remotas e nós temos aí a condição de poder ter esses contatos que a própria NASA já está admitindo. Certa feita, numa das conversas com ele também, a gente fez uma pergunta. Chico, alguma vez veio algum sujeito, né, algum comandante, seja lá quem é, te visitar? E tinham outras pessoas na sala, que eram de um grupo novo. Ele disse, eu falo com você mais tarde a respeito disso. E nunca mais tocou no assunto. Já é uma resposta. Já era uma resposta, mas nunca mais tocou no assunto. Claro, por quê? Porque a gente não teria maturidade para, talvez, entender qualquer informação e achar, de repente, ou se impressionar ou achar coisa fantasiosa e, da parte dele, ser irresponsável. Ele nunca mais tocou no assunto, a gente também nunca mais perguntou, mas ficou no ar, né? Quando a gente fez a pergunta, eu falo com você mais tarde. Mais tarde, com certeza, hoje, né, um pouco mais jovem há mais tempo, a gente entende que esse mais tarde dava relação com não só a maturidade, a minha maturidade, como também a questão das informações que surgiriam muitos anos depois, porque essa pergunta a gente fez com 20 e poucos anos, o que não faz muito tempo, evidentemente, mas foi só 40 anos atrás, mais ou menos. Então, na realidade, eram duas questões fundamentais. E o interessante também se dá até mesmo neste evento. Quando o Brasil ganha a Copa, né, pela quarta vez, o que se sabe que o único pedido que ele havia feito a Emmanuel é para que ele desencarnasse no dia que se houvesse uma grande festa no país. A pergunta que se faz, né, e ele desencarnou mesmo no dia 30 de junho de 2002, com 92 anos, exatamente no dia que o Cafu levantava a taça. A pergunta é, será que de fato ele fez o pedido do Emmanuel ou ele já sabia exatamente a respeito? Agora, o que é interessante notar é o seguinte, o indivíduo estava desencarnando e ele faz se ele faz a solicitação ou sabia, essa é a questão, mas a outra questão ele pensou no semelhante. Você está morrendo, no português comum, e você se preocupa com a tristeza do outro. É incrível. Pense, são dois momentos mais importantes na existência da reencarnação da criatura. Quando você nasce, quando você desencarna. Sim ou não? Porque o nascer é evitável até certo ponto. O desencarnar também pode ser evitável até certo ponto. Você pode estender mais a sua existência, mas ele vai acontecer. E você pensar no momento do seu desencarne, você pensar no semelhante, tem que ter uma grandeza de espírito que, sem sombra de dúvida, chega a impressionar. E tudo isso está ligado àquela informação que nós demos no princípio. A questão da reformulação da criatura, da reforma íntima, que a gente, inclusive, tem o livro aí à sua disposição. A questão da reformulação do ser vai permitir que a gente tenha esta abertura
no menor prazo de tempo, se nós assim o desejarmos, porque esta relação passa pelo interesse individual e, naturalmente, se refletindo no coletivo. E aí a gente continua sabendo que precisamos continuar tomando Jesus, manhã, tarde e noite, associado com Kardec, que quanto mais tomar, melhor fica, não é? Porque ambas as situações, tomar Jesus e Kardec, estão no Evangelho, não é? Que é o amai-vos e instruí-vos. Quando a gente se ama, se instrui, a gente começa a cuidar mais do planeta, a se envolver mais na consciência cósmica como um todo, a se ligar com Jesus, que é o Senhor planetário, e, naturalmente, a gente sabe que no mês de abril foi exatamente o aniversário do Chico, e nas suas preces, a partir de hoje, se você já não o faz, lembre-se dele, para que nós temos muito a agradecer a essa criatura. Muito a agradecer, porque por quem exatamente nunca nos pediu nada e deu na sua existência toda o exemplo de trabalho em favor do próximo, ou seja, nunca nos pediu nada e deu para nós a sua própria vida. Muita paz a todos. Obrigado.